Uma boa tarde a todos os presentes, a todos que nos acompanham pela internet, no nosso canal do Facebook e também do YouTube. Na tarde de hoje, para aqueles que estão nos assistindo e estão aqui presentes pela primeira vez, a gente sempre faz uma atividade de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma sequencial, a fim de que a gente possa ter um pouco mais de entendimento sobre a vida e tendo como norte os ensinamentos de Jesus. Na tarde de hoje, vai ser colocado o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Dentro dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, é até esse capítulo que a gente faz exposição. Na próxima semana, a gente vai estar iniciando novamente essas reflexões. Então, fica o convite para que no próximo sábado vocês deem continuidade e assim vocês já começam desde o início para pegar uma maior quantidade de informações para as reflexões de vocês, a fim de que com essas reflexões vocês encontrem subsídios para enfrentar as dificuldades da vida. Então, nessa primeira parte de exposição, ela é muito importante para que a gente realmente consiga absorver os conteúdos. E que a gente possa, então, nesse momento, se serenar, buscar dentro de nós os sentimentos que realmente fazem com que a gente queira ser uma pessoa melhor, que a gente queira ter uma vida melhor. Então, que cada um possa fazer essa reflexão ou uma oração, a fim de melhorar um pouco mais esse estado para que a gente tenha receptividade. Então, que cada um de nós se volte para Deus, no intuito de principalmente agradecer pela vida, pelas oportunidades que nos chegam, e que a gente possa, através do Evangelho, encontrar a nós mesmos, nos reconhecendo quantos distantes ainda estamos desses valores, mas que isso sirva como motivação para que cada um de nós possa ir nessa direção de nos vencermos e, com isso, sermos pessoas melhores. Que cada um, que mesmo se encontrando com profundas angústias, com dificuldades, muitas vezes até de raciocínio, mas que possa encontrar, na tarde de hoje, a motivação e a esperança na renovação para seguir adiante da melhor forma possível. Que vocês possam ficar com o Jason, que vai fazer a palestra na tarde de hoje, já separando, se não separar, depois quem está em casa, pause o vídeo, separe, mas o que vai fazer a diferença realmente é esse sentimento de querer realmente buscar respostas e não simplesmente tomar um passe ou beber uma água fluidificada para terminar com os problemas. Então, imbuído desse sentimento, eu passo a palavra para o Geiso para que vocês fiquem com a palestra da tarde de hoje. Boa tarde, pessoal. Então, o capítulo de hoje é Pedi e Obtereis. Vamos falar um pouco sobre prece. Muito difícil porque nós fomos condicionados aos mecanismos da prece, né? A gente foi ensinado a fazer de uma forma mecânica, como se a repetição das palavras e de palavras específicas, né, de frases específicas, fossem o que fizesse a diferença. Como se a gente precisasse dizer aquilo ou naquele formato, adotando uma determinada posição corporal, para que então Deus nos ouvisse. E o que eu quero hoje falar aqui é exatamente que todos esses hábitos externos, essas questões externas, seja no uso das palavras, seja nas posições, elas são secundárias e, mais que isso, muitas vezes são até inúteis. Elas servem num determinado momento de maturidade nossa, em que a gente usa isso como forma de condicionamento pessoal para poder entrar num estado de prece. Mas que não é obrigatório que seja feito assim. Não é obrigatório que eu adote uma determinada postura externa. Eu vou ler algumas passagens aqui do Evangelho ditas por Jesus,
para que a gente possa tirar alguns fundamentos do ato de orar. E para que orar? Então, ele começa dizendo assim, qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes dele o pedir. A passagem se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Para quem quiser ver, está lá, está dito exatamente dessa maneira. Então, eu vou agora fazer por partes, né, a análise da parábola, da passagem, para que a gente possa entender melhor. Então ele diz assim, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Quem é que é hipócrita? Aquele que demonstra uma coisa externamente que não a tem internamente. Então já é a primeira dica. A falsidade não funciona. A falsidade não funciona. Por quê? Se eu tiver dentro de mim, não tiver essa busca de ligação mais profunda, eu tiver apenas aparentando essas coisas externamente, não vai funcionar. Aí ele continua, aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas. Por que nas sinagogas? Porque isso aqui foi dito para o povo hebreu, lá a religião era judaica, então tem sinagogas, né? Então, que oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então não é uma relação de que alguém veja isso, ou que tu vá até um centro religioso para que o pastor, o padre, o expositor espírita, enfim, alguém, né, um diretor, alguém veja e diga, o fulano está orando. Não, o fulano... Não é assim que funciona. Ele já dizia isso já era feito. Claro, no formato daquela religião. Pessoas iam para sinagogas para fazer esse tipo de coisa. Como a política do Estado, a vida social estava muito ligada à religião, isso acontecia inclusive no meio da rua. As pessoas paravam para fazer orações no meio da rua a fim de serem vistas pelos outros. Esse é um homem religioso, esse é um homem bom, esse merece respeito, afinal de contas, por causa disso. Então, vocês notem que a busca era muito mais de status do que de uma busca de ligação para com Deus. É por isso que ele fala no afetadamente. Porque é para causar uma impressão nos outros, a seu respeito. Não é isso assim que deve ser feito. Não funciona. Ele continua. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Por quê? Não era o que eles queriam. Eles não queriam, não era o destaque. Não queriam, não era ser visto. Então já receberam. Já foram vistos, já foram aplaudidos. Agora, termina por aí. A recompensa mais profunda de um preenchimento emocional, forças para enfrentar a vida, para compreender a vida, para superar os problemas, isso não tem. Porque não era isso que eles estavam buscando quando foram fazer oração. Vamos continuar. Quando quiserdes orar, aí ele vai explicar como fazer. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto. E fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, ou em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Ele está falando, bom, então não faz dessa maneira. Faz de forma íntima. O cômodo da casa mais reservado na cultura é o quarto. Lá na cultura hebraica, era pelo menos. E não poderia, assim, era uma invasão de privacidade que alguém externo entrasse no quarto. Que alguém de fora entrasse no quarto.
Era um cômodo muito reservado apenas para quem dormia ali. Então, ele usa esse quarto como uma referência de solidão, a fim de, nessa solidão, procurar estabelecer uma oração de contato exclusivamente entre o indivíduo e Deus. E vocês notem que ele diz assim, ó, entrai para o vosso quarto, fechada a porta, mais ainda, mais segredo, ninguém vê, orai a vosso Pai em secreto. Aí quando tu vai orar, o que tu vai falar? Só entre tu e Deus. Não é mais para ser visto, não é para receber, não é para que os homens te ajudem, não é para que as pessoas vejam que tu precisa, é entre tu e Ele. O que tu vai falar? Tem uma oração específica? Tem palavras específicas, cabalísticas? Será que Deus precisa disso? Precisa que eu fale determinadas palavras como se fossem palavras mágicas? Ou será que Ele vai ouvir os meus sentimentos? Então, se eu chegar ali naquele momento e falar, por exemplo, das dificuldades que eu estou passando, dos problemas que eu estou vivendo, das minhas esperanças, do que eu gostaria de encontrar, só entre eu e Ele, dentro das possibilidades daquilo que seja bom, evolutivamente falando, Ele vai me atender. Por isso que o capítulo, agora eu vou continuar e vocês vão ver de onde sai o título, mas eu só vou adiantar um pouco aqui, é pedir e obtereis. Lendo assim, fora de contexto, a expressão, parece o quê? Que tudo que eu pedir, eu vou ganhar. Só basta eu pedir, pegar lá, fazer então isso, vou lá para o meu quarto, né? Faço oração, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquele outro. E aí eu vou receber. Aí as pessoas não recebem, não receberam ao longo do processo evolutivo, aí da história, né? A gente conversa com as pessoas e as pessoas se mostram frustradas em relação à religião justamente por causa disso. Porque pediram coisas para Deus e não receberam, não foram atendidas. Então, qual é a conclusão da pessoa? Não funciona. Não é assim como tá dito na religião, na Bíblia. Não é. E aí eu fico muitas vezes brabo com Deus, como se eu pudesse puni-lo. Então é o seguinte, não acredito mais em ti. Tu não me deu o que eu quero, tu não fez o que eu queria, não acredito mais em ti. Mas qual é o problema disso? Que é o que sempre foi feito ao longo da história. Foi tirado de contexto. A Bíblia não é uma frase. Os ensinamentos de Jesus não são uma frase, uma expressão. Eles funcionam tentando explicar toda a conjuntura da vida. Então, por exemplo, tem uma outra passagem que ele diz assim, que bom, pai, dá ao filho uma pedra se ele lhe pedir um pão. Ou dá uma serpente se ele lhe pedir um peixe. Ou seja, o indivíduo tinha uma intenção, ele queria alguma coisa, pediu com a intenção, achando que pedindo aquilo seria mais feliz, teria mais satisfação. Isso na visão do indivíduo que pede, a nossa visão, quando estamos fazendo oração. Eu acho que se aquele problema terminar, aquela circunstância parar, eu vou ser mais feliz, eu vou ficar bem. Só que Deus, olhando, diz assim, tu está enganado. Se eu te der isso que tu pede, fizesse imediatamente como tu espera, o que aconteceria? Tu permaneceria estagnado aonde tu está. Por exemplo, se eu te desse os bens materiais que tu quer, tu permaneceria na futilidade, achando que toda a felicidade vem disso. E não vem. Tu precisa te preparar, a vida vai continuar, vão vir revés, vão vir dificuldades naturais, a gente envelhece, o corpo passa por doenças, outras pessoas morrem, está dentro do processo evolutivo, nós morremos. Como que tu vai criar resistência, força, capacidade para enfrentar todas essas coisas, se eu só te der o bem bom? Tem alguém que eu gosto que vai morrer. Aí eu vou lá e peço para Deus, Deus, salva ela. A pessoa morre. Aí eu fico chateado com Deus. Mas por quê? Será que Deus não entende que a vida continua, que aquela etapa evolutiva, aquela encarnação daquela pessoa havia chegado justamente ao fim? Deus não chegou e disse assim, tá, vou te matar. Não é assim. É uma lei que segue dentro de um ritmo. Eu nasci, eu tenho um corpo, esse corpo tem determinadas características, eu conduzi esse corpo de uma determinada maneira, posso ter abusado dele, posso ter forçado as resistências dele.
chegou uma época demarcada para o fim. Nutrir sentimentos, por exemplo, de mágoas, de rancores, para dar um exemplo apenas, de mágoas, rancores profundos e coisas desse tipo. Desenvolvi, às vezes, um câncer. Consequência da minha maneira de ser, dos meus sentimentos. Acelerou a minha morte. Se eu não tivesse cultivado aqueles sentimentos, não teria se somatizado no formato de um câncer. A culpa é de Deus? Não, está dentro do processo evolutivo. O que isso vai ensinar para o espírito que está ali, vivendo aquilo ali? É um choque, né? Ele vai ter que deixar a encarnação, vai ter que deixar as pessoas que ele gostava. Isso vai marcá-lo. E o que ele vai aprender? Que ele não pode cultuar esse nível de desequilíbrio. Ele vai ter que começar a fazer um esforço no pós-morte para superar isso. Se ele insistir, ação e reação, novas consequências vão se apresentar, até que o indivíduo entenda, isso não funciona, não me faz mais feliz, está errado, vou por outro caminho. Quando ele se volta na direção desse novo caminho, Deus está ali ainda, as leis que regem a vida continuam todas certas. Ele vai receber a ajuda, os estímulos, para que ele consiga ir na nova direção que ele escolheu. Mas eu desconsidero tudo isso. Eu estou desesperado porque eu quero que a pessoa sobreviva, porque eu tenho um apoio emocional, um porto seguro muitas vezes naquela pessoa. Eu quero continuar convivendo com ela. Eu ainda não desenvolvi, não me esforcei para desenvolver a crença, o entendimento profundo de que a vida continua. Para mim aquilo ali é o fim. Vai acabar. Eu vou perder a pessoa. Não se diz isso quando alguém que a gente gosta morre? Perdi, mas não perdeu. Os sentimentos continuam sendo os mesmos. A bem-querência que existia vai continuar existindo. Só não está mais encarnado. Vou reencontrá-lo. Aí eu ignoro tudo isso e quero que Deus, que sabe de tudo isso, haja conforme a minha vontade, restrita. E fico chateado com ele. Vocês vejam que as religiões são unânimes no sentido de falar que a gente tende a ser mais feliz à medida que a nossa vontade vai na direção de encontrar com a vontade de Deus. Todos os esforços que a gente faça, e a doutrina espírita também, nesse sentido, vai nessa mesma direção, são para tentar entender a lei divina, como a vida funciona, para a gente não ser rebelde em relação a ela. Não ter esses desgostos, essas contrariedades em relação às coisas serem como são. A partir do momento que eu começo a fazer um esforço nessa direção, de adquirir isso, as coisas vão fazendo sentido. Claro que não é automático, não é porque eu tomei com a inconsciência informação daquilo, que aquilo se consolida em mim. Eu vou ter que fazer esforços. Eu vou sentir os impulsos da tendência que eu estabeleci ao longo do tempo. Vou ter que resistir para não me deixar levar por aquele impulso anterior. Então aí vai ser diferente. A pessoa vai chegar lá, meu parente vai tá próximo a morrer, por exemplo, e em vez de eu pegar e no desespero pedir para que Deus o salve, eu vou pedir para que seja feito o que é melhor para ele. De verdade. Que se for possível que ele possa se manter mais um tempo perto de mim, que seja feito. Mas que se não for, que Deus me dê força para que eu consiga tocar a minha vida, aprender o que é necessário, ser a melhor pessoa possível para reencontrá-lo em seguida, quando a vida assim determinar. Olhem a diferença. Vocês acham que não tem diferença da pessoa que está desesperada, diz, não, fica, pelo amor de Deus, tem que ficar. E outra que se submete à natureza da vontade de Deus, por entender que vai ser feito o que é melhor dentro da própria lei divina, que pede forças para conseguir suportar as dificuldades que a vida lhe traz. É claro que tem uma diferença. Porque não tem revolta, porque não tem confronto com Deus. Não tem um choque. É a busca por entender e tirar das situações da vida os melhores proveitos. Então, o fundamento da prece vai nesse sentido.
Eu vou adiantar aqui também uma outra passagem, ainda abrindo parênteses, para que vocês percebam bem isso. Tem uma outra passagem que está em São Marcos, bem curtinha, uma frase, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que a obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Está vendo? É a frase que foi tirada de contexto. Aí a pessoa lê isso e diz assim: não. Então, é isso, está dito na Bíblia. Eu vou pegar só essa frase, eu vou pedir, eu vou ter que obter. Não, por me prometer, eu tenho que obter. Entendem? A postura é mais rebelde. Tira de contexto, do todo o contexto do ensinamento de Jesus. De tudo que ele ensinou a respeito da vida, das lições que a vida traz, da necessidade de aprender com cada situação. Aí, quando eu entrar para o meu quarto lá para orar, e se a gente fizer uma correlação mais profunda, a gente pode considerar também, simbologicamente, o quarto como o nosso interior, o nosso coração. Algo que só nós sabemos como é, conhecemos os detalhes, o que a gente sente. Que a gente se volte para dentro desse quarto, desse coração, com todos esses sentimentos e procure lá o que é que está acontecendo, o que está me faltando, o que está me preocupando, por que eu estou com tanta preocupação. E aí, enxergando essas necessidades, eu vou pedir para Deus: Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo entender. Está me faltando força para conseguir ter motivação. O que eu não estou vendo? E aí, a gente recebe o que ele fala de recompensa. O que é a recompensa? Na medida das possibilidades, daquilo que for melhor dentro para nós, dentro do nosso processo evolutivo, vai vir uma resposta. Vocês acham que Deus ficaria parado? Ficaria indiferente a uma súplica sincera? Nós, como Jesus mesmo dizia, sendo maus como nós somos, tendo um monte de defeito e de problema, se um filho, se alguém que a gente gosta, faz uma súplica sincera, aquilo não nos toca o coração? A gente não fica comovido? Muitas vezes não pode atender, porque o que está nos pedindo é um absurdo, é uma coisa que vai prejudicar ele. Nós, tendo mais maturidade, sabemos disso, então não podemos dar, mas ficamos tocados com aquilo. Tentamos consolar, tentamos estimular, levar ele, mostrar para ele que tem outra direção. Vocês acham que Deus ficaria indiferente? Ele não fica. Ele não fica. Eu também já venho de uma estrutura religiosa anterior que me ensinou esse tipo de mecanismo externo. E eu sentia também esse mesmo tipo de coisa. De frustração, assim, de rezar, seja à noite antes de dormir, como a minha mãe me ensinou, seja em outros momentos de dificuldade, e fazer de forma mecânica, sem fazer esse processo de olhar para dentro do próprio coração e tentar me entender, e fazer perguntas para Deus, e procurar nele forças para conseguir superar. Aí depois, com o tempo, conhecendo a doutrina espírita, eu fui entendendo que era de outra maneira, como eu hoje estou tentando aqui explicar para vocês. E é interessante o que acontece, que aí a gente começa a mudar a forma como a gente faz a prece. É difícil porque a gente tem um hábito, né? E mudar um hábito normalmente é uma coisa difícil. E aí a gente vai lá e começa a fazer os primeiros esforços, falar só entre tu e ele dos teus sentimentos, aquilo que tu está buscando. Aí quando não acontece, as coisas acontecem diferente, tu para pensar por quê, pede que ele te explique por quê. Isso vai levando um tempo para acontecer, para cair numa normalidade dentro da vida. E à medida que o tempo vai passando e tu vai fazendo mais isso, e tu vai te esforçando, vai ficando mais claro as respostas. Vão ficando mais claras as respostas. Depois de terminar a prece, quando ela é feita assim, a gente já se sente um pouco mais revigorado, um pouco mais consolado, com um pouco menos de dificuldade, um pouco mais de ânimo para enfrentar a situação. E isso é muito importante. Às vezes,
baratinados pelas situações da vida, a gente não presta atenção nessas coisas. Quer porque quer, porque quer. E isso nos leva a frustrações, a mágoas. E isso vai aumentando o nosso nível de conflito, o nosso nível de dificuldade. Vai virando um ciclo vicioso que nos leva cada vez mais para dentro do buraco. A gente vai se sentindo sem perspectiva, sem possibilidade de encontrar uma solução. Conforme o que a gente estuda na doutrina espírita, os espíritos inferiores são pessoas como nós, que desencarnaram e por algum motivo não querem a nossa felicidade, têm alguma mágoa anterior, dessa ou de vidas anteriores, se aproveitam dessas brechas mentais, começam a inspirar pensamentos de desistência, de revolta. A gente não percebe isso, não ouve isso com o nosso ouvido, mas a gente percebe isso com peso no coração. A gente começa a sentir, parece que não vai dar certo. E a gente daí, como não está parando para pensar, a gente está naquele automatismo, sendo consumido pela vida material, a gente vai cada vez se conturbando mais. Lá, nos capítulos anteriores do Evangelho, a gente falou lá que a consequência, muitas vezes, disso, isso pode chegar a um nível de loucura e, em casos outros, até em níveis de suicídio. Parece que não vai chegar. Aí a gente conversa com pessoas que tiveram tentativas de suicídio, que pensaram nisso, conversa com os parentes e eles dizem assim, mas não parecia. Era uma pessoa normal, era uma pessoa que aparentemente dava risada de tudo. Esses dias eu estava conversando com uma senhora, ela estava me falando disso, da filha dela. Dava risada de tudo, estava sempre bem, estava sempre feliz. E um dia resolveu tirar a própria vida. Externamente é difícil identificar, porque a gente também às vezes não está prestando muita atenção. Mas para a própria pessoa às vezes é difícil identificar, porque quando ela está bem, assim que as coisas do mundo estão sendo atendidas, ela está eufórica. Mas ela é frágil. Qualquer problema que se apresenta, ela desaba. E desaba a tal ponto que sente que não vai ter jeito. E opta por isso. Então a gente não pode deixar chegar nesse ponto. A estrutura de ligação para com Deus, a religião real, religião é uma palavra que tem origem em religare, que é ligar a criatura ao Criador, ou religar a criatura ao Criador. Isso se perdeu nesse contexto de liturgias, de formatos externos. E a gente precisa recuperar como sociedade, como humanidade, o respeito por Deus, a valorização, a busca de que é um pai e como o pai orienta. Buscar a esperança nele. Buscar através da oração, procurar entender mais a vida, compreender os mecanismos. Em outra passagem, Jesus falou que pediria ao Pai. Ele não era o Pai. Ele pediria ao Pai que enviasse, depois dele, um novo Consolador. Mas que seria um Consolador diferente. Porque estaria conosco o tempo inteiro. Uma vez que ele não poderia ficar aqui encarnado, porque ele tinha um corpo. Primeira coisa, então, esse corpo iria ter fim, como de qualquer outra criatura. Mas ele sabia que seria abreviado o tempo de permanência dele aqui por causa da agressão dos homens, como foi crucificado. Então seria um Consolador que estaria aqui e ficaria perpetuamente para conosco. Há 150 anos atrás, surge a doutrina espírita, sendo orientada pelo espírito de verdade. O Kardec perguntou para um espírito que tinha uma maneira de responder muito acima da média dos outros espíritos. Ele falou, quem é tu? E ele respondeu, para ti eu serei a verdade.
A partir de então, a gente encontra os textos desse Espírito nas obras básicas. Aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo a gente encontra várias, assinadas assim, o Espírito de verdade, porque foi ele que as respondeu. E através da orientação desses espíritos superiores, que já conhecem mais os detalhes da vida e que responderam simplesmente ao Kardec, que organizou a doutrina para que a gente pudesse entendê-la, respostas sobre a vida. Para que a gente pudesse encontrar um caminho mais seguro, sem os misticismos, sem as distorções todas que foram muitas vezes inseridas por nós, homens e mulheres, dentro das religiões. Querendo que as coisas fossem feitas à nossa vontade, querendo que as coisas seguissem a nossa maneira de pensar, a gente impôs dentro dos processos religiosos e de todos os processos, na verdade, que nós participamos, essa maneira pessoal de ver, distorcendo a essência da ideia, que foi a que Jesus ensinou. E que então, os espíritos que vieram sucedê-lo, porque daí não tem mais como morrer, porque são espíritos, ficarão perpetuamente conosco, trouxeram as mensagens de elucidação. Para concluir, ainda dentro da mesma passagem, já que a gente está repassando ela, né? Aí ele termina dizendo assim: não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos. Quem eram os pagãos? Os pagãos eram os povos do entorno. Eles eram monoteístas, era um único povo naquela época que acreditava num único Deus, e existiam os povos do entorno que acreditavam em múltiplos deuses, e eram, por isso, chamados pelos hebreus de pagãos. E o que eles faziam? Qual era a característica da relação deles para com Deus? Troca. Faziam os famosos sacrifícios que a gente vê na história. Levavam vegetais, animais, e em determinados momentos negros da história, levavam pessoas, crianças, para serem sacrificadas, para que pudessem obter em troca aquilo que queriam materialmente falando. Então ele está dizendo, não façam trocas, em outras palavras. Não façam, não digam para Deus assim, se tu me der isso, eu vou fazer aquele outro. A gente não faz promessas? Eu pergunto para vocês, pensem um minuto, de que valeria para Deus que eu andasse, por exemplo, que eu andasse de joelhos não sei quantos quilômetros, ou que eu subisse uma escadaria de joelhos? Em que Deus aproveita isso? Em que qualquer uma pessoa aproveita isso? Não seria muito melhor, então, que com essa mesma determinação, porque é necessário uma determinação para fazer isso, com essa mesma determinação, eu me voltasse para ajudar alguém? Para me preocupar com alguém? Não teria um benefício muito maior? Deus não é o criador de todas as coisas? Ele não poderia, então, criar qualquer coisa que ele necessitasse? Ele não precisa de nada. Ele não nos criou como bajuladores, para que ficássemos puxando o saco dele, dizendo que ele é o maior e se submetendo. Aí tem que pedir para ele, que é para ele se sentir importante e aí nos dar alguma coisa. Vocês acham que Deus é assim? Humano? Nós somos assim. Deus não é assim. Deus dá porque ama. Quem de nós conhece um pouquinho desse sentimento em função dos entes queridos, das pessoas que a gente verdadeiramente gosta, e que a gente dá coisa sem verdadeiramente esperar nada em troca, quer que a pessoa seja feliz? Entende um pouquinho disso. Seria Deus pior? Não, né? Então vocês vejam como isso muda a nossa maneira de se relacionar com Deus. Eu não vou mais, eu tenho um impulso, como eu disse para vocês, de fazer uma oração assim. Ah, Deus, se tu fizer isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou parar de fumar. Ah, vou parar de fumar. O que Deus ganha com isso? Quem ganha é tu. Tu é que vai parar de fumar, o teu corpo que tu vai preservar. Para porque tu quer, porque tu te sente responsável pelo teu corpo, tu quer conservar a tua saúde. E pede, conversa com Deus de forma mais natural e espontânea.
Sem trocas. E aí ele continua. Como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras, aí eles faziam longas preces, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe o que é que tendes necessidade antes de lhe pedir, que lhe o peçais. Mas então se ele já sabe por que eu preciso pedir? Porque quando eu me volto para isso, eu me volto para Deus, eu melhoro a minha condição. Eu saio um pouco do tumulto, da fixação das coisas do aqui, do agora, do presente, e me volto para Ele para poder ouvir as respostas, para poder encontrar um pouco mais de serenidade. Não é para Deus, é para mim que eu oro. O beneficiado será eu, em procurar estabelecer essa relação com Deus. Entendem? E para arrematar, para terminar em função do tempo, uma última frase de uma outra passagem, que está também em Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26, e que fala dessa relação profunda dos sentimentos, diz assim: quando vos apresentardes para orar, por que essa forma de falar, apresentardes para orar? Porque era assim que as pessoas faziam. Elas iam até a sinagoga se apresentar para orar, porque precisava daquele ritual. Muitas vezes a gente ainda faz isso. A gente vem num centro espírita, através de fazer oração, procurando um lugar que nos propicie essa relação com os espíritos superiores, com Deus, seja quem for. Muitas vezes motivado por essas ideias de troca, que se eu for, então eu estou cumprindo uma liturgia, um ato religioso, e essa ida vai garantir que Deus então concorde com a minha vida, porque afinal de contas eu estou frequentando uma religião, e vai me dar as coisas. Não funciona. O que funciona é o que vem de dentro. Eu mudo porque eu quero, porque eu não gosto mais de ser assim. Eu olho para mim e vejo as minhas características, quais sejam. Se eu sou irritado, eu sou egoísta, eu sou muito preocupado com as coisas do aqui e agora, sou muito ansioso. Tem um monte de características e eu não quero mais ser assim. Aí eu me esforço para mudar e peço ajuda. Tem uma outra frase bíblica que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Por que essa frase existe? Pelo mesmo motivo. Então, para terminar, diz assim: quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então a gente vai lá buscar o ato religioso, se apresentar para orar, vem no centro espírita, vai tomar passe, quer que através do passe, para a gente falar aqui do nosso exemplo, né? Quer que através do passe a gente receba boas energias que transformem, que nos aliviem, tirem a pressão do nosso peito, sair daqui motivado para poder viver a vida, para poder ser feliz. Só que a gente vem para receber o passe, cheio de sentimento ruim. Ah, não, mas quando eu cheguei aqui dentro, eu não estou pensando nisso. O que importa? O que eu estou pensando naquele momento? Importa quem eu sou. Eu saio para a vida. Volto a me deixar levar pelos sentimentos ruins, pelas mágoas, que é o que ele está dizendo aqui, é o exemplo que ele está dando aqui. Se tiver, perceberes que alguém tem alguma coisa contra ti ou tu tem alguma coisa contra alguém. Tem um problema interno. Vai lá te reconciliar primeiro. Quer dizer, limpa primeiro por dentro, para depois pedir ajuda. Tu vai pedir ajuda do quê? Do que tu nem tu limpa. Nem tu te preocupa. Não é tu o maior interessado. Faz tu primeiro, aí depois tu pede ajuda. Agora, tu vai transferir, o que vai adiantar? Por mais que tu recebesse o melhor passe do mundo, vai durar quanto tempo se eu vou sair pela porta e vou voltar a ter o mesmo comportamento desequilibrado? Não é ação e reação a vida? Quais são as consequências para o desequilíbrio? Desequilíbrio. Aí eu me torno um viciado em passe, em atos religiosos. Que aí eu saio, aí eu volto a cultuar esse tipo de coisa. E em vez de mudar, o que eu faço? Não, eu tenho que voltar lá, tomar outro passe, porque eu já não estou bem.
Claro que tu não está bem, tu continua cultuando os mesmos sentimentos. Aí tu vai fazer do passe uma bengala? Não, o passe é para libertar, é para quando tu não te deu conta, caíste, né? Depois percebeu a natureza do erro, tu vai receber a ajuda para sair daquilo. O que Jesus sempre falava depois que ele ajudava alguém, curava alguém? Ide e não pequeis. Não volta à natureza do mesmo comportamento, porque senão o problema vai voltar. Se tu cultuar o lado bom, tu vai ser feliz, tu não vai precisar ser dependente da estrutura de passe, de ajuda externa. Tu vai ser verdadeiramente feliz em ti, porque tu vai te integrar à vida. Tu vai saber aceitá-la, vão ter as dificuldades igual, vão ter problemas, mas não vai te derrubar, não vai te afetar. Isso é uma conquista, demanda esforço, não é da noite para o dia, claro, mas a gente tem que começar. Então, espero que a partir de hoje a gente pelo menos reflita nessas coisas quando tiver o impulso de orar, a necessidade de orar. Quando quiser ir buscar uma ajuda religiosa, se lembre desses conceitos, porque eles não são conceitos vagos. Existe uma lei e funciona dessa maneira. Jesus disse isso, os espíritos superiores confirmam, através de médiuns sérios como Chico Xavier. Se vocês olharem a literatura auxiliar, vocês vão ver que tudo isso também está confirmado lá. Divaldo Pereira Franco. Pessoas sérias que corroboram tudo isso. Mesmo em outras religiões, os grandes referenciais de outras religiões, são pessoas que viveram dessa maneira, segundo determinados critérios externos daquelas religiões, mas que na essência a ideia é muito parecida. Então, se eu quiser fazer da minha maneira, não vai funcionar. E aí não adianta eu culpar Deus, os espíritos ou quem quer que seja. Eu preciso mudar a minha relação com as coisas. Então, para o pessoal de casa, a gente se despede, agradecendo a presença, mesmo que virtual, de vocês. Que quem tiver interesse no nosso canal tem bastante conteúdo reflexivo, lógico, para vocês darem continuidade a esse entendimento. E para aqueles que ficam aqui conosco, a gente vai passar para uma segunda atividade, que é a atividade do passe. E assim que os passistas eles se organizarem, eu chamo aqueles que quiserem receber o passe, certo?